Então, quando eu trabalhei com Covid, na verdade, eu fui convocada, igual você é convocado para a guerra, né? Aí é missão, hein? Missão, eu recebi cara. uma convocação, eu não tive uma escolha, né? Assim, se você quer ou não quer. É assim, te convoquei, o município tá precisando de você, então você tem que ir. E na época era tudo muito novo, não para Paraupebas, para o mundo, né? Então eu lembro que no meu primeiro plantão, quando eu recebi o primeiro exame Covid positivo da pessoa na minha frente, Cara. foi, imagina, porque era uma coisa assim, no começo, né? Que dava muito medo. Mas o que eu tenho a falar, que eu acho que a cidade encarou bem a pandemia, sabe? O que eu vi fazendo aqui, em muitos lugares, não se fez. Por exemplo, na minha cidade, eu sou de Montes Claros, de Minas Gerais, conforme eu falei, não testaram a metade da metade da metade do que foi testado aqui em Paraupebas, né? E as dificuldades que tiveram no mundo, não foram só aqui. Então, por exemplo, eu assisti na época stories de Harvard, do pessoal lá dos Estados Unidos falando sobre a falta de máscaras. Gente, está faltando máscara lá no primeiro mundo, né? Vocês imaginam a dificuldade do resto do mundo. Então, eu acho que a cidade até suportou bem em questão de testagem, né, do tratamento. Dificuldades tiveram e vão continuar tendo, não só aqui, mas em todos os lugares. Mas no início da pandemia foi um caos. Mas um caos, eu acho que em todos os lugares, né? Muita quantidade de paciente, a gente não sabia direito como lidar ainda, tudo Tava muito estudando novo. a doença, né? Como agir com a doença, né? Tudo muda a todo tempo, né? O medo, né? Eu ia pra cá, dava plantão. Quando eu chegava em casa, eu passava por fora de casa, tirava toda a roupa do lado de fora, né? Trocava lá, colocava tudo na água sanitária e entrava dentro de casa. Na época que eu dei plantão, meu marido e meu filho dormiam em um quarto separado e eu dormia em outro quarto. Meu marido tem asma, né? Tem história de asma. Então, assim, foi uma época muito sofrida, né, para os profissionais de saúde. Só que desde lá eu nunca parei de lidar com o Covid. Ainda hoje, na prefeitura, onde eu atuo, é na ala do Covid. Então, eu vejo mais de 40, 50 casos de Covid por dia. Foram impactantes, né? Porque você pensa que quando o Covid ele fica grave, é uma pessoa que falta o ar, né? E o ar deveria ser uma coisa básica para todo mundo tem direito. Então, você ver a pessoa morrer porque está faltando ar é muito dolorido, né? É impossível não impactar. E na época do Covid veio também o medo dos profissionais, né? Tinha gente que ia dar plantão, usava fralda para não precisar ir no banheiro durante o plantão, para não correr o risco de infectar. Ser infectado, né? Eu almoçava, né? Você lembra? Eu almoçava 5h30 da manhã para não almoçar durante o plantão, para não precisar desparamentar. Então, assim, me marcou muito essas coisas, né? E dos pacientes, todos me marcaram, porque é uma doença realmente que você não sabe como vai evoluir. E é engraçado que é uma doença que ela não evolui ruim nos primeiros dias. Nos primeiros dias, você geralmente tem sintomas leves, e aí do 8º ao 12º dia, que é quando a gente vê a real evolução da doença, se a pessoa vai melhorar de vez ou se vai complicar. Então, é uma tensão muito grande, né, durante toda a doença. Então, me impactou e me impacta até hoje. E eu acho que a melhor prevenção contra a Covid é cuidar da saúde, é ter hábitos saudáveis. Para vocês terem uma ideia, é uma coisa que eu nem gosto de falar, porque eu atuo com Covid todos os dias, né? Amanhã pode mudar, mas olha quanto tempo que eu tenho contato com Covid todos os dias. Há mais de 1 ano, diariamente, eu convivo com Covid. Mas você não pegou Covid, né? Ainda? Pegou já? Eu peguei, mas tive sintomas leves. Acho que não tive reinfecção, né? E todos os dias eu atendo. Eu acho que o grande motivo disso é o meu cuidado com a minha saúde. São os meus hábitos, tanto de alimentação, atividade física, dormir bem, meditar, etc. Fala galera, se você curtiu esse corte, quero te convidar a assistir esse podcast completo lá no nosso outro canal.
no Podpebas, podcast de valor. Então já se inscreve nesse canal, curta, compartilha e tamo junto!